Tensão máxima em Brasília. Rompimento entre governo Lula e Alcolumbre, rejeição histórica no Senado e alerta sobre redução de penas. Brasília vive um dos momentos mais turbulentos dos últimos anos na política nacional. Em menos de 24 horas, 3 fatos graves colocaram em xeque a estabilidade do governo federal, a relação entre os poderes da República e a própria segurança jurídica do país. A rejeição histórica da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, o rompimento definitivo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Davi Alcolumbre, e a iminente votação sobre a redução de penas para condenados por crimes contra a democracia e outros delitos graves formam um cenário de instabilidade institucional sem precedentes recentes. O Goiás News Notícias traz, com profundidade e responsabilidade, tudo o que a população precisa saber sobre esses acontecimentos. Na noite de quarta-feira, 29 de abril de 2026, o Senado Federal rejeitou, pela primeira vez desde 1894, uma indicação presidencial para o Supremo Tribunal Federal. O advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga deixada pelo ministro Roberto Barroso, foi barrado com 42 votos contrários e 34 favoráveis, além de uma abstenção. Para ser aprovado, eram necessários pelo menos 41 votos favoráveis. O resultado representa uma derrota histórica para o Palácio do Planalto. Foi a primeira rejeição de uma indicação presidencial à corte em mais de 130 anos, desde a época do presidente Floriano Peixoto. O episódio não apenas frustra os planos do governo de emplacar um nome de confiança no STF, como também sinaliza uma crise de governabilidade profunda, especialmente às vésperas das eleições de outubro de 2026. A sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado havia sido aprovada por 16 votos a 11, após cerca de 8 horas de debate. Foi o placar mais apertado desde a redemocratização. Durante a sabatina, Messias fez um intenso trabalho de aproximação com parlamentares de direita, reforçando o fato de ser evangélico e sinalizando concordância com a autocontenção do judiciário e a necessidade de reduzir tensões entre o STF e o Congresso. Os apelos, no entanto, não foram suficientes. Após a derrota, Messias declarou que o Senado é soberano e que é preciso aceitar as decisões da Casa. Disse ainda que aprendeu que a vida está nas mãos de Deus e que lutou o bom combate como todo cristão. O principal fiador da derrota de Jorge Messias foi o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. De acordo com reportagens de veículos de grande credibilidade, Alcolumbre articulou ativamente contra a aprovação do indicado de Lula desde o dia 28 de abril, quando já se movimentava para criar dificuldades ao nome. Na manhã do dia 29, Alcolumbre passou a manhã na residência oficial do Senado, operando contra a aprovação. Em um claro gesto de desaprovação, recusou-se a receber Messias entre a votação da CCJ e do plenário, um rito que cumpriu quando Flávio Dino e Cristiano Zanin foram indicados ao STF. Alcolumbre também não recebeu André Mendonça, que torcia pela aprovação de Messias. O governo Lula considera a relação com Alcolumbre rompida de forma definitiva. O sentimento no Palácio do Planalto, segundo interlocutores do presidente, é de frustração e indignação. Apesar dos discursos oficiais de tranquilidade, a cúpula governista não entende a disposição do parlamentar para uma crise, já que até o ano passado o petista vinha colhendo boa relação com o senador. Alcolumbre estava insatisfeito com a indicação de Messias desde o anúncio feito por Lula em 20 de novembro de 2025. O presidente do Congresso atuava pela indicação de seu aliado Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e se sentiu traído ao ser contrariado. Em diálogos com correligionários, o líder do PL no Senado, Sóstenes Cavalcante, teria repetido várias vezes que Messias foi rejeitado graças a Alcolumbre. Horas antes da votação, Cavalcante teria ligado a Alcolumbre para obter informações sobre as tratativas para barrar a indicação. A resposta teria sido: faça a sua parte, que eu faço a minha. Governistas defendem que Lula se empenhe para derrotar os candidatos de Alcolumbre no Amapá nas eleições de outubro, diminuindo sua força política em Brasília. A pressão para que todo e qualquer indicado por Alcolumbre seja demitido, selando o rompimento. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner,
foi ao Palácio do Alvorada durante a tarde do dia 29 para conversar com Lula e já teria dado sinais desanimadores ao chefe. O senador Rogério Marinho, líder da oposição declarou que o episódio simboliza o fim do chamado Lula 3, argumentando que o presidente perdeu credibilidade e legitimidade para conduzir negociações na casa. Do lado governista, o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, tentou minimizar os danos, assegurando que a relação entre executivo e legislativo não sofrerá alterações. O filósofo Vladimir Safatli comentou o resultado afirmando que o Senado e o Congresso declararam guerra contra o executivo. Para ele, Lula precisa entender que o Congresso é seu inimigo e que o modelo conciliatório não funciona mais. Paralelamente à crise política, o Congresso Nacional se prepara para votar, no dia 30 de abril de 2026, a derrubada do veto presidencial ao chamado projeto da dosimetria. O veto, de número 3 de 2026, foi integralmente aplicado pelo presidente Lula ao projeto de lei 2162 de 2023. O projeto altera as regras de cálculo das penas e os critérios de progressão de regime para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Na prática, a proposta pode reduzir significativamente o tempo de prisão e facilitar a progressão de regime para esses condenados. A dosimetria é a técnica jurídica que define como o juiz calcula o tamanho da pena com base na gravidade do crime, nos antecedentes e nas circunstâncias do caso. O projeto aprovado pelo Congresso no fim de 2025 fixa novas regras para esse cálculo e prevê a possibilidade de redução das penas dos envolvidos na depredação das sedes dos três poderes. Ao vetar integralmente a proposta, Lula argumentou que a redução da resposta penal a crimes contra o Estado Democrático de Direito daria o condão de aumentar a incidência de crimes contra a ordem democrática e indicaria retrocesso no processo histórico de redemocratização que originou a nova República, violando o fundamento disposto no artigo 1º da Constituição. A mensagem de veto aponta ainda que o texto poderia comprometer o ordenamento jurídico e o sistema de garantias fundamentais, ao contrariar princípios como proporcionalidade, isonomia e impessoalidade. O veto também sustenta que o projeto não teria seguido o rito previsto na Constituição, pois, como foram feitas mudanças de mérito pela Câmara dos Deputados, o texto deveria ter retornado ao Senado. A sessão do Congresso que vai analisar o veto foi convocada pelo próprio Alcolumbre. Para a derrubada, é necessária a maioria absoluta de votos de deputados e senadores em votação separada nas duas casas. O debate em torno do projeto da dosimetria não se limita aos crimes de 8 de janeiro. Especialistas em direito penal alertam que a proposta também beneficia criminosos comuns, incluindo autores de crimes violentos contra a pessoa. O professor de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, Rodrigo Azevedo, destaca que a mudança reduz sensivelmente os percentuais de cumprimento de pena para a progressão em comparação ao modelo vigente desde 2019, especialmente em crimes comuns não violentos. Na prática, o projeto padroniza o marco básico de progressão em 1/6 da pena, reservando percentuais mais altos apenas para crimes violentos e hediondos. Isso representa um afrouxamento relevante em relação ao sistema atual, que exige 20% para primários e 30% para reincidentes, mesmo em crimes sem violência. O advogado criminalista João Vicente Tinoco, professor de Direito da PUC do Rio, também afirma que a mudança deve beneficiar condenados por alguns tipos de crimes. Ele explica que quando veio a legislação de 2019, do pacote anticrime, a situação dos presos se agravou. O que o projeto da dosimetria faz agora é dar um passo atrás em relação a algumas das hipóteses. O texto do projeto permite que o preso passe do regime fechado para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto, quando cumprir 1/6 da pena, o que representa 16% do total do tempo da condenação. Atualmente, a progressão após 16% da pena é apenas para réus primários em crimes sem violência, podendo chegar a 70% da pena se for reincidente em crime hediondo. O projeto inova ao permitir que condenados por crimes com violência ou grave ameaça, como é o caso dos crimes de tentativa de golpe de Estado, se beneficiem com a progressão menor, de 16%.
Ao mesmo tempo, inclui uma série de exceções que aumentam o tempo de cumprimento de pena de acordo com o tipo de infração. Para crimes previstos nos títulos 1 e 2 do Código Penal, que são crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, o tempo mínimo para a progressão de regime é de 25%. O problema, segundo Tinoco, é que há uma série de outros crimes que igualmente não estão nesses títulos e que são praticados com violência grave e ameaça, e nesses os presos serão beneficiados. A bancada do PT, na Câmara dos Deputados, divulgou nota técnica alertando que a derrubada do veto vai favorecer, dentre outros, estupradores, feminicidas e pedófilos. Hoje, o condenado primário por crime hediondo precisa cumprir 70% da pena para progredir. Com a derrubada do veto, esse percentual cairá para 40%. No feminicídio, a fração cairá de 75% para 55%. No caso do reincidente em crime hediondo, a redução será de 80% para 60%. Para o reincidente em crime hediondo com resultado de morte, o patamar descerá de 85% para 70%. Para quem exerce o comando de organização criminosa estruturada para a prática de crimes hediondos ou pratica o crime de constituição de milícia privada, a queda será de 75% para 50%. Em geral, a redução alcança de 15 a 30 pontos percentuais no requisito temporal da progressão. O partido afirma ainda que o projeto vetado introduz regras mais benéficas para condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, ao impor o concurso formal em lugar da soma das penas em determinadas hipóteses, prever redução de pena para agentes sem papel de liderança ou financiamento e admitir remissão da pena em regime domiciliar. O projeto da dosimetria foi aprovado pela Câmara dos Deputados na madrugada de 10 de dezembro de 2025, em tramitação acelerada e sem debates aprofundados. No Senado, foi aprovado por 48 votos favoráveis e 25 contrários, na noite de 17 de dezembro. A aprovação no Senado ocorreu após o líder do governo na Casa, Jacques Wagner, fazer um acordo de procedimento para permitir o avanço da tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. O senador Renan Calheiros relatou que Wagner havia pedido para deixar votar o projeto como parte de um esforço para destravar a pauta econômica do governo, que incluía o pacote fiscal com a taxação de casas de apostas online, fintechs e dos juros sobre capital próprio, além do orçamento de 2026. A proposta foi classificada por juristas e entidades como uma anistia disfarçada. Pode reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo STF a mais de 27 anos e 3 meses de prisão, para 2 anos e 4 meses. O texto também cria uma regra de redução de pena para situações em que o crime for cometido em contexto de multidão. Nesse caso, quem não tiver financiado ou liderado as ações poderá receber um redutor de 1/3 a 2/3. A medida distingue quem atuou sem protagonismo daquelas figuras organizadoras ou financiadoras dos atos antidemocráticos. Uma emenda do senador Sérgio Moro foi aprovada para restringir formalmente a aplicação da medida aos crimes relacionados aos atos golpistas. Apesar de ter sido alterado, o texto não voltou para a apreciação da Câmara, pois a mudança foi considerada uma emenda de redação e não de mérito. No entanto, especialistas como Rodrigo Azevedo afirmam que a Lei de Execução Penal é uma lei geral, que disciplina a forma de cumprimento de penas para todas as pessoas condenadas no país. Não existe no sistema constitucional brasileiro a figura de uma lei de execução penal aplicável apenas a um grupo específico de condenados. Azevedo também observa que o projeto da dosimetria contradiz o projeto antifacção, aprovado na Câmara, e que endurece as regras para a progressão de regime de integrantes de facções ou milícias. Aprovar projetos contraditórios apenas fragiliza o Sistema Único de Segurança Pública, gera incerteza para juízes e operadores da execução penal e dificulta a formulação de políticas de segurança pública estáveis e eficazes. No último domingo, 14 de dezembro de 2025, milhares de manifestantes ocuparam as ruas de mais de 50 cidades brasileiras, incluindo as principais capitais, para expressar uma forte rejeição ao projeto da dosimetria. A mobilização popular classifica o projeto como uma anistia disfarçada.
pois a proposta altera o cálculo de penas de modo a beneficiar diretamente condenados por crimes contra a democracia, como os envolvidos na tentativa de golpe de Estado, com planejamento de assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes, além daqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023. A expectativa da oposição é de que o veto presidencial seja derrubado. O senador Marcos Rogério afirmou que o número de votos obtidos pelo projeto no Congresso indica que o veto será derrubado. No Senado, a proposta recebeu 48 votos favoráveis e 25 contrários. Na Câmara, 291 parlamentares apoiaram a iniciativa, enquanto 148 se manifestaram contrários. O senador Jorge Seif declarou que a prioridade, sem dúvida nenhuma, é votar o veto do presidente Lula sobre a dosimetria. Ele afirmou ter certeza de que haverá votos suficientes para derrubar o veto. Já o senador Rogério Carvalho, do PT, afirmou que a oposição costuma apontar suposta leniência do judiciário no combate à criminalidade, mas, ao mesmo tempo, defende alterações que resultariam em diminuição de penas. Para ele, esse posicionamento não é coerente com a gravidade dos crimes, como planejar assassinar um presidente eleito, um vice-presidente e um ministro do Supremo Tribunal Federal. São crimes hediondos contra a institucionalidade brasileira. A derrubada do veto seria um desserviço ao povo brasileiro. A sessão do Congresso Nacional para análise dos vetos presidenciais foi convocada por Alcolumbre para o dia 30 de abril de 2026. Além do veto à dosimetria, há outros 73 vetos presidenciais pendentes de votação, dos quais 53 trancam a pauta. Entre as matérias mais sensíveis, destaca-se o veto ao projeto que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental. O projeto foi aprovado em julho pelo Congresso e sancionado como Lei 15.190 de 2025, mas 59 dispositivos foram vetados por Lula. Em novembro, o Congresso derrubou 52 pontos vetados. Os 7 dispositivos pendentes tratam do licenciamento ambiental simplificado, que substituiria todas as etapas de avaliação por apenas uma fase. Para o Executivo, a simplificação é exagerada e levaria a um significativo impacto ambiental, gerando o esvaziamento da função protetiva do licenciamento ambiental. Além disso, a medida causaria lentidão, pois aglutinaria em uma única fase várias etapas do estudo, projeto e medidas de controle. Outro ponto de tensão é o veto de Lula a cerca de 11 bilhões de reais em emendas ao orçamento. No fim de dezembro, o Congresso aprovou a peça orçamentária prevendo cerca de 50 bilhões em emendas parlamentares e reservou 11 bilhões como despesas do governo que poderiam ser direcionadas conforme indicação de deputados e senadores. Essa fatia foi vetada por Lula, sob o argumento de que parte dos recursos estava ligada ao financiamento de programas sociais em ano eleitoral, como o Gás do Povo e o Pé de Meia. Lideranças da oposição e também do Centrão avaliam que a reação ao veto será estratégica e ponto a ponto, mas a maioria já trabalha com a expectativa de derrubada. O líder do PDT na Câmara, Mário Heringer, disse que o governo não tem base para bloquear a derrubada e que a vibe entre os parlamentares é a mesma. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a maior do Congresso, também anunciou que vai articular a derrubada de vetos. O objetivo é garantir previsibilidade para o planejamento da safra. O Congresso havia aprovado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, classificando a subvenção ao Prêmio do Seguro Rural como despesa obrigatória do governo, o que impediria o contingenciamento desses recursos ao longo do ano. Esse ponto, no entanto, foi vetado por Lula, abrindo a possibilidade de bloqueios, como já ocorreu em 2025. O projeto da dosimetria reorganiza os percentuais de progressão de regime previstos na Lei de Execução Penal. A regra geral estabelece o cumprimento de 1/6 da pena, ou 16%, como marco para a progressão, desde que haja bom comportamento. Para crimes violentos contra a pessoa ou o patrimônio, o condenado primário deverá cumprir 25% da pena, enquanto o reincidente deverá cumprir 30%. O reincidente em crimes não violentos terá exigência de 20%. Crimes hediondos seguem com rigor elevado,
40% de cumprimento da pena para primários e 50% para casos com resultado de morte sem livramento condicional. Organizações criminosas estruturadas e milícias também seguem o patamar de 50%. Reincidências em crimes hediondos exigirão cumprimento de 60% da pena para a progressão e 70% quando houver morte, igualmente sem possibilidade de livramento. Uma novidade do projeto é a criação de um percentual específico para o feminicídio. Condenados primários deverão cumprir 55% da pena. Hoje, o feminicídio segue as regras gerais dos crimes hediondos, sem percentual próprio. A comparação entre os percentuais atuais e os propostos pelo projeto revela reduções significativas em várias categorias. A regra geral de 16%, por exemplo, beneficia até condenados por crimes com violência ou grave ameaça, que hoje precisam cumprir 25% se primários e 30% se reincidentes. O professor Rodrigo Azevedo destaca que a mudança afetaria diretamente condenados por crimes como roubo, que, de acordo com o novo texto, poderiam progredir após 25% da pena, enquanto, sob a legislação atual, o percentual é de 40%. A rejeição de Messias e o rompimento entre Lula e Alcolumbre projetam sombras sobre o restante do mandato presidencial. Com as eleições de outubro de 2026 se aproximando, a capacidade de articulação do governo no Congresso fica comprometida em um momento crucial. Pautas importantes, como o fim da escala 6x1 de trabalho, ainda dependem de aprovação do Senado. Governistas avaliam que a demora na análise do assunto poderá ser creditada a Alcolumbre, que sofreria o desgaste de colocar empecilhos para o andamento. A cúpula do judiciário também sofre desgaste com o episódio. A rejeição de um indicado ao STF pela primeira vez em mais de um século questiona a própria dinâmica de indicações presidenciais e abre precedente para futuras interferências do Legislativo nas escolhas do Executivo para a Corte. Do lado da oposição, o clima é de comemoração. A derrota de Messias é vista como um marco da relação entre o Legislativo e o Palácio do Planalto em 2026. Parlamentares conservadores defendem que a derrubada expressiva do veto da dosimetria seja um marco semelhante. O senador Nicolas Ferreira afirmou que a derrubada do veto da dosimetria é uma forma de o Legislativo reafirmar sua autonomia diante do que classifica como excessos do Judiciário e do Executivo. A líder da minoria na Câmara, Bia Kicis, destacou que o projeto da dosimetria é muito importante porque tinha como proposta um mínimo de pacificação social e um pouco de justiça para aquelas pessoas que estão sendo perseguidas e condenadas sem culpa, sem individualização da pena. O governo Lula mantém o posicionamento de que a derrubada do veto à dosimetria representaria impunidade baseada em interesses casuísticos e ameaça ao ordenamento jurídico e a todo o sistema de garantias fundamentais. A mensagem presidencial ao Congresso argumenta que a redução das penas violaria princípios constitucionais fundamentais e comprometeria a segurança jurídica do país. O veto tranca a pauta do Congresso desde 4 de março de 2026. O PT na Câmara apresentou requerimentos de urgência para propostas no sentido de definir como hediondos os crimes contra o Estado Democrático de Direito, com agravamento quando praticados por autoridades, e de criar no Código Penal o tipo autônomo de alta traição à pátria. O líder do PT na Câmara, Pedro Uxai, assinou o documento técnico que detalha os impactos da derrubada do veto. A expectativa é de que os líderes partidários discutam o assunto em reunião do Colégio de Líderes. O ano de 2026 é eleitoral no Brasil. A disputa pelos cargos de governador, senador, deputado federal e estadual, além do presidente da República, coloca cada votação no Congresso sob a lupa das conveniências eleitorais. A rejeição de Messias ocorre em um contexto de fortalecimento da direita no cenário político nacional. O resultado da votação no Senado, com 42 votos contrários e 34 favoráveis, revela uma composição de forças desfavorável ao governo em pautas sensíveis. A articulação de Alcolumbre contra Messias, somada à convocação da sessão de derrubada de vetos para o dia 30 de abril, indica uma estratégia de maximização do desgaste político do governo Lula às vésperas das campanhas eleitorais.
Governistas avaliam que a derrota de Messias pode ter efeito cascata em outras pautas. A incapacidade de aprovar um indicado ao STMF fragiliza a negociação de emendas parlamentares e a liberação de recursos para obras e programas em estados e municípios. A estratégia de pressionar Alcolumbre nas eleições do Amapá, defendida por aliados de Lula, pode se mostrar insuficiente para reverter o quadro atual de desvantagem numérica no Senado. O filósofo Vladimir Safatli afirma que o Senado e o Congresso declararam guerra contra o Executivo. Para ele, Lula precisa entender que o Congresso é seu inimigo e que o modelo conciliatório não funciona mais. O ministro do STF, André Mendonça, que fez campanha a favor de Messias, declarou respeitar a decisão do Senado, mas não pôde deixar de externar a opinião de que o Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo. Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser ministro do STF. O relator da indicação na CCJ, senador Weverton, reconheceu a derrota e indicou que o presidente não deve enviar, de imediato, um novo nome para substituir o ministro Luiz Roberto Barroso, que antecipou sua aposentadoria para outubro de 2025. O professor Rodrigo Azevedo, da PUC do Rio Grande do Sul, alerta que é sempre muito delicado quando o legislador decide modificar a lei, que vale para todas as pessoas, pensando em um caso específico ou em beneficiar uma pessoa específica, porque isso potencialmente gera distorções. O advogado João Vicente Tinoco acrescenta que mudar a legislação para atender um caso específico gera distorções difíceis de calcular. Diante de um cenário de tanta instabilidade, a participação da sociedade civil torna-se fundamental. A mobilização popular contra o projeto da dosimetria, que levou milhares de pessoas às ruas em dezembro de 2025, demonstra o poder da pressão social sobre o Congresso Nacional. A transparência sobre os processos legislativos, o acompanhamento das votações e o contato com parlamentares são ferramentas essenciais para que a população exerça o controle democrático sobre seus representantes. A sessão de 30 de abril de 2026 será um teste de fogo para a capacidade de mobilização de diferentes segmentos da sociedade. A derrubada ou a manutenção do veto presidencial dependerá, em grande medida, da pressão exercida por eleitores sobre seus deputados e senadores. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. No dia 30 de abril, o Congresso Nacional decidirá sobre a manutenção ou a derrubada do veto presidencial ao projeto da dosimetria. A sessão, convocada por Alcolumbre, colocará à prova a capacidade de articulação tanto do governo quanto da oposição. Para a derrubada do veto, é necessária a maioria absoluta de votos nas duas casas. Na prática, são necessários pelo menos 257 votos de deputados e 41 de senadores. O resultado da votação terá impacto direto no cumprimento de penas de condenados por crimes contra a democracia, mas também, segundo especialistas, em criminosos comuns condenados por crimes violentos e hediondos. A sessão também pode analisar outros vetos presidenciais, incluindo os relacionados ao licenciamento ambiental e as emendas orçamentárias, ampliando o campo de tensão entre executivo e legislativo. Brasília vive um momento de profunda instabilidade institucional. A rejeição histórica de Jorge Messias ao STF, o rompimento definitivo entre Lula e Alcolumbre e a iminente votação sobre a redução de penas formam um cenário de incertezas que afeta diretamente a governabilidade e a segurança jurídica do país. A população brasileira precisa estar atenta aos desdobramentos desses fatos. A qualidade da democracia depende do equilíbrio entre os poderes, do respeito às instituições e da capacidade da sociedade civil de fiscalizar e pressionar seus representantes. O Goiás News. Notícias segue acompanhando todos os desdobramentos e trará atualizações assim que novas informações forem confirmadas. Fique ligado. Deixe a opinião nos comentários. Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas fiquem informadas sobre o que realmente acontece em Brasília. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização.
O Goiás News Notícias agradece a audiência. Fonte: Goiás News Notícias. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este.